E no capítulo de hoje, sim, a moça e Cândida estão conversando. E a Cândida diz, sim, a moça, o Rafael não comentou nada com você o tempo que você ficou vivendo lá com ele, com a família do seu Augusto? Sim, a moça diz, não, mamãe. Ele não me contou nada? Por acaso havia alguma coisa que ele deveria ter me contado? Cândida diz alguma coisa sobre o passado dele? Sim, a moça diz, não, mamãe. Ele não me contou nada, aliás, nem sei do que a senhora está falando. Cândida diz, deixa pra lá, deve ser bobagem minha. Sim, a moça diz, o que é bobagem, mamãe? Cândida diz uma desconfiança à toa, minha filha. Cândida sai. Sim, a moça fala sozinha. Ela não pode saber. Ou vai morrer de desgosto. Na casa da Juliana, Augusto faz uma sopa com todo carinho para Juliana e diz, aqui está a sopa. Fui eu que fiz. Não ficou deliciosa como a sua, mas foi o que eu consegui fazer com todo carinho. Como a Juliana? Juliana diz que não. Augusto fica cada vez mais preocupado com a Juliana. Augusto diz, desse jeito você vai morrer de fome, não de amor, Juliana. O seu velho avô entende seu sofrimento, mas não concorda com ele. Onde está aquela menina decidida e forte? Você não está sendo justa comigo. Não foi culpa minha que ele tenha ido embora, Juliana. Juliana chora, Augusto diz, por favor, não chore. Vamos conversar. Quando a sua avó morreu, passei meses andando pela essa casa como se fosse um fantasma. Não queria comer, beber nada e nem falar. Eu não queria viver, mas eu estava vivo e a vida continuava. Ela era a luz dessa casa. Um certo dia abri a janela, o sol entrou no quarto, na sala, na casa. E o sol, aquela vida, iluminou a minha vida. Eu quis olhar para o sol, mas eu não consegui. Fiquei apenas quieta, apenas me aquecendo com a luz do sol, imaginando que há milhões de anos ele se levanta todos os dias para iluminar o mundo e criar a vida. Juliana diz que lindo que o senhor diz, vó. Augusto diz lindo e triste. Temos que ser fortes, Juliana. Juliana diz o senhor devia amar muito a minha avó. E o Augusto desamava muito. Augusto chorando diz, eu amava muito a sua avó. Quando ela morreu, me dei por conta que ela tinha me deixado uma filha. E quando a sua mãe morreu, eu sofri muito e me dei por conta que ela tinha me deixado uma neta. Augusto vai para sair do quarto, Juliana abraça Augusto, experimenta a sopa e diz, amanhã eu faço a sopa. No dia seguinte, Juliana acorda animada, vai buscar pão e leite. Mário está ali em frente à casa esperando a Juliana e diz que bom te ver, está linda. Juliana diz, dispensa elogio, te conheço há muito tempo, né, Mário? E o Mário diz, eu gosto muito de você. Eu andei falando com seu avô sobre os meus sentimentos. A Juliana diz, eu sei. E o Mário diz, então. Juliana diz, então o quê? O Mário diz, eu disse para ele que eu gosto de você. E a Juliana diz, eu também gosto de você. E vai comprar o pão e o leite dela. E o Mário fica animado. Enquanto isso, Adelaide está passeando, super feliz. E o Justino se aproxima da Adelaide. A Adelaide fica assustada, porque ela saiu para procurar o Zé Coutinho. E viu que o José Coutinho não apareceu. E Adelaide fica muito assustada com a presença do Justino. Enquanto a Bá vai acordar assim a moça, sim, a moça pergunta para a Bá onde Adelaide está. E a Bá diz que Adelaide saiu pelos pastos à procura do José Coutinho. E assim a moça diz, será que ele vai ter a coragem de vir até aqui? A Bá diz, não sei, só sei que ela nem dormiu direito e foi procurar por ele. Sim, a moça diz, eu acho que ela não deveria ter saído sozinha, Bá. O Justino é perigoso. A uma hora dessas, ele já sabe que ela quer se casar com José Coutinho. Pode ser perigoso. Sim, a moça vai se vestir para ir atrás da Adelaide, enquanto o Fulgêncio e o Bastião estão conversando. E o Bastião diz para o Fulgêncio que o Justino ficou furioso quando descobriu que a Adelaide ia se casar com José Coutinho. Enquanto Frei José vai acordar José Coutinho diz que já está fedendo, que há dias não toma banho, não troca de roupas.
E o Frei diz para o José Coutinho que o pai dele está esperando por ele e que não é para eles falarem alto. Enquanto isso, Justino tenta agarrar Adelaide à força, assim a moça chega na hora e diz, solte ela, Justino. Justino se assusta e se afasta, Adelaide estava chorando desesperada. E assim a moça diz, eu nunca pensei que você fosse capaz disso, Justino. Nunca pensei que você tivesse coragem de fazer uma coisa dessas. É assim que você a ama? Eu, Justino, se quiser pode me castigar. E assim a moça diz, volte agora para o cafezal, antes que notem a sua falta. E assim a moça chega na hora e salva Adelaide das garras do Justino, que estava prestes a agarrá-la à força. Justino vai embora, Adelaide fica aliviada, sim a moça corre e tenta acalmar Adelaide, que está desesperada. Adelaide disse, se você não tivesse chegado, sim, Aninha, ele tinha me agarrado à força. Enquanto José Coutinho e Coutinho estão conversando, e o Coutinho disse, você me desobedecer e casar com aquela escrava, deserto você. Não vou permitir que você cometa essa loucura. José Coutinho diz, eu já tomei a minha decisão. E o Coutinho diz, muito bem, eu vou mandar você de volta para a capital. É um assunto decidido. Vou te dar um bom dinheiro para você começar a sua carreira. E José Coutinho diz, eu não vou sair daqui. Não sem Adelaide. Se quiser que eu vá embora de verdade, me dê o dinheiro para me comprá-la do barão. Daí eu vou embora com ela e nunca mais volto. E o poupo da vergonha. Coutinho, furioso de você perder o juízo. E o José Coutinho diz, me perdoe, mas eu não sei viver sem ela. Coutinho ofende Adelaide. José Coutinho diz, não fale assim dela, porque logo ela terá o seu sobrenome, Coutinho. E o Coutinho diz, só se eu estiver morto, e sai furioso. Enquanto Mário e Juliana estão conversando, Mário fala do Rafael e Juliana diz, vamos mudar de assunto. E o Mário diz, te incomoda falar do Dimas? E a Juliana diz, não. Apenas não vai adiantar de nada, eu até gosto de me lembrar dele, mas do que vai adiantar não vai trazer ele de volta. E o Mário diz, nossa, não imaginei que você estava tão conformada. E a Juliana dispensou errado. E no quarto da Sim a Moça e Adelaide contam para a Bá o que aconteceu. E a Bá diz, eu falei, Adelaide, bem feito, falei para não correr sozinha nesse espaço. E se assim a Aninha não tivesse chegado na hora, hein? Adelaide chora. E assim a moça diz, não a recrimine e não conte para o meu pai o que aconteceu, senão ele coloca o Justino no tronco. Sim, a moça manda Adelaide trocar a roupa e diz para a Bá que a Bá encheu a cabeça da Cândida de desconfianças e a Bá diz, que desconfiança. E assim a moça diz, você sabe muito bem, mas eu fiquei com pena do Justino, Bá. Ele vai ter que se conformar que ela não o ama mais. E sobre aquela outra história de ficar enchendo os ouvidos da minha mãe, não faça mais isso, Bá. Ela não pode saber que o Rafael é filho do meu pai. Enquanto Bastião e Fulgêncio estão conversando, e o Fulgêncio diz que queria voltar para a senzala. E o Bastião diz, é a primeira vez na vida que eu vejo um escravo de dentro querer voltar para a senzala. Fulgêncio diz que precisa voltar para a senzala para tentar acalmar o Justino. E o Bastião conta para o Fulgêncio que o Justino quase agarrou Adelaide à força. E no armazém do seu Manuel, José Coutinho pede dinheiro emprestado para comprar Adelaide e o Manuel diz que não pode emprestar porque sabe que José Coutinho não vai ter como devolver o dinheiro depois. E na casa do barão, sim, a moça pergunta para o barão quanto ele pediu pela Adelaide. E o barão diz a bagatela de 3 contos. E assim a moça diz, bagatela é uma fortuna. E o barão diz, foi quanto eu paguei por ela? Mas nem se eu tivesse pedido um vintém ele teria me dado. José Coutinho foi expulso de casa pelo pai. Ele não tem um vintém no bolso. Sim, a moça pede para o barão alforriar Adelaide. O barão diz, já pedi demais, eu já coloquei um preço nela, mas alforriar não vou sair no prejuízo. E no armazém do seu Manuel, Renato pede autorização para o Manuel para cortejar a Ana. E que se eles se entenderem, que se a Ana gostar dele, ele a pede em casamento. E o Manuel permite.
Na casa da Ana, Ana está trancada no quarto lendo o livro. E nisso, Nina entra no quarto e diz: o que você está aprontando? Ana diz: nada, mãe, só estou pensando na vida. E a Nina diz: ninguém pensa tanto na vida. E começa a vasculhar o quarto da Ana, encontra o livro e fica furiosa. E diz que vai mostrar o livro para o Manuel. Enquanto o Justo e Rodolfo estão conversando, o Justo diz: mas não entendo uma coisa. Se assim a moça sempre foi apaixonada pelo irmão do Quilombo, por que você não chegou perto e diz: olha, eu sou irmão do Quilombo, tudo tinha se resolvido, né, senhorzinho? E o Rodolfo diz: Justo, eu sei que seria fácil, eu poderia ter feito isso. Não fiz porque eu queria pôr à prova o amor que ela sente por mim. E o Justo diz: o senhorzinho complica as coisas por demais. E o Rodolfo diz: você está certo. Talvez o irmão do Quilombo se mostre logo para sim a moça muito em breve. Na casa da Ana, Nina lê o livro e fica horrorizada enquanto a Ana está morrendo de medo que o Manuel brigue com ela quando lê o conteúdo do livro. Enquanto a Nina não consegue parar de ler o livro indecente. Na casa do Fontes, Ricardo e Fontes estão conversando. Fontes diz que está orgulhoso do empenho do Ricardo, mas pede para o Ricardo nunca mais tirar escravo nenhum do Coutinho e do Everaldo. Na casa da Ana, Nina não para de ler o livro indecente. Ana chega correndo e diz que a comida está toda queimando, tira o doce do fogo. E a Nina diz que eu me interti com essa indecência, essa sujeira toda. E a Ana diz: é tão indecente assim, por que continua lendo, hein? Enquanto Fulgêncio e Bastião estão conversando. E o Bastião diz que a parte mais difícil quando ele foi para Casa Grande foi aprender a comer de talher. E o Fulgêncio pergunta se o Bastião confia na bondade repentina do barão. E o Bastião diz: quer saber? Tô acreditando nada. E o Fulgêncio pergunta para onde o capitão do mato foi. E o Bastião diz: eu não posso contar, não. E o Fulgêncio diz: ele foi atrás do Rafael, né? E o Bastião diz: eu não disse nada. Você que tá dizendo, né? Fulgêncio fica preocupado com o Rafael. Enquanto o Coutinho vai na delegacia e diz que está lá para recuperar os escravos dele. E o delegado diz: mas eles são livres agora. E o Coutinho diz: eu queimei a carta de alforria deles e vim fazer uma queixa formal contra o Fontes e o Ricardo. Eu quero os meus 5 escravos. Exijo que mande os seus homens buscar os meus escravos. Enquanto o Mário e o pai dele estão conversando, e o pai do Mário diz que se arrependeu em alforriar os escravos, porque os escravos que o Ricardo tirou dele estão fazendo falta. O delegado vai na casa do Fontes e diz que o Coutinho fez uma queixa contra o Fontes e o Ricardo por terem roubado 5 escravos. E o Rodolfo diz: o senhor aceitou a queixa? E o delegado diz: eu não a formalizei em respeito ao amigo Fontes. Fontes diz: mas aqueles homens são alforriados? E o delegado diz que ele queimou a carta de alforria dos 5 escravos dele que foram trabalhar com Ricardo. Fontes e Rodolfo ficam chocados. E o delegado diz que, como eles continuam escravos, ele é obrigado a pegar os escravos e devolver para o Coutinho. Rodolfo diz que vai falar pessoalmente com Ricardo para o Ricardo devolver os escravos para o Coutinho. O delegado vai embora e o Fontes, chocado, diz que não é justo o que o Coutinho fez. Rodolfo diz: eu sempre desconfiei do seu Coutinho. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês acharam? Se a moça chegou na hora para salvar a Adelaide? Escreva nos comentários qual é o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus.